Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid e este é o canal Cristão. Então, por aqui você sempre terá uma mensagem da Palavra de Deus para a sua edificação espiritual. Se você gosta deste tipo de assunto, eu já convido você para se inscrever aqui neste canal. Este canal é totalmente gratuito, basta você clicar no botão inscrever-se, ativar o sininho de notificações, clicar em todas. Assim que eu postar um vídeo novo por aqui, você já será notificado. Não se esqueça de compartilhar com os seus amigos e também deixar o seu like, que ajuda muito aqui no nosso canal. Neste canal você encontra estudos bíblicos, reflexões diárias, mensagens, estudos da Palavra de Deus, audiolivro, estudo para mulheres e muito mais para você maratonar. Se você se interessa por este tipo de assunto, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu tenho certeza que esta palavra irá tocar o teu coração. No vídeo de hoje vamos ver uma palavra no Evangelho segundo João, capítulo 14. Vamos falar um pouquinho de uma pessoa maravilhosa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Deus. Vamos falar uma palavra para edificação espiritual do teu coração. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. Nós podemos compreender diante da palavra de Deus que Deus, ele tinha grandiosos planos para nós. E um dos planos de Deus é que nós não ficaríamos sozinhos, não ficaríamos órfãos. Então, ele não nos deixaria. A palavra nos deixa bem claro que Deus, ele criou um plano de salvação, ao qual mandou Jesus Cristo vir para essa terra, para então morrer por nós pecadores, para garantir uma vida eterna para mim e para você. Mas quando Cristo, ele completou aquela grande missão, ele então teria que voltar para o Pai, voltar para Deus. Mas ele, antes de voltar para Deus, ele nos deixou uma grandiosa promessa, que não nos deixaria órfãos, que nós não nos preocupássemos, pois ele enviaria o Espírito Santo de Deus. Quando ele fala, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não se preocupes, pois eu vou para o meu Pai preparar morada nas regiões celestiais. Ele foi então preparar um lugar, mas nos prometeu que também viria nos buscar para nos levar com ele. Se nós observarmos a palavra de Deus, neste Evangelho, capítulo 14, versículo 16, a palavra vai nos dizer que Jesus rogou ao Pai. Preocupado com que eu e você ficássemos sozinhos, ele então rogou ao Pai para que ele nos desse outro Consolador, para que ficasse conosco para sempre. O Espírito da verdade, o Espírito, aquele que está preparando a igreja, adornando a igreja para o dia da volta de Jesus. Mas esse Espírito o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esta palavra nos deixa muito bem claro que nós somos templo, morada do Espírito de Deus, casa de Deus, e que o Espírito Santo habita dentro de nós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quando nós temos e passamos pelo novo nascimento, nós então vivenciamos
e somos vivificados pelo Espírito de Deus. Antes, nós éramos mortos nos nossos pecados, nos nossos deleites, mas hoje somos vivificados pelo Espírito de Deus. Somos vivos pelo Espírito de Deus. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então aqui a palavra nos deixa bem claro que Cristo vive em nós e que ele mora dentro de nós. Aí no versículo 26 vai nos dizer a palavra: mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Nós, observando a palavra de Deus, além de nós sermos templo, morada, casa de Deus, templo do Espírito de Deus, nós podemos compreender que a coisa mais maravilhosa que Deus nos fez e que Jesus orou e rogou ao Pai foi que o Espírito Santo viesse para essa terra. Porque o Espírito Santo ele tem várias funções na vida do cristão. Uma das funções do Espírito Santo na nossa vida diária, na nossa vida como cristãos, como servos de Deus, é que ele iria nos ensinar a respeito das coisas ao qual nós não sabemos. Ele também iria nos revelar a vontade de Deus e as coisas, e através do Espírito Santo iríamos discernir todas elas. Uma das funções mais maravilhosas do Espírito Santo é o consolo. Ele vem como um consolador para consolar os filhos de Deus nos momentos de aflições, de angústias e de tristezas. Mas algo muito importante e muito necessário e muito interessante na vida do cristão, que possui a presença do Espírito Santo, é que ele tem um intercessor, pois o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos inexplicáveis que não se pode explicar. Ele ora ao Pai por nós. Ele intercede ao Pai por minhas orações e pelas vossas orações. Então ele sonda os corações. Ele intercede, ele discerne, ele consola, ele revela, ele ensina, ele orienta. E ele é uma pessoa, pois ele tem vontades, pensamentos. Ele escolhe aquele ao qual ele vai dar os dons espirituais. Ele tem personalidade, ele tem vontade, ele tem pensamentos. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele vem na vida do cristão com grandes funções. E quando nós entendemos e compreendemos quão grandes são essas funções na vida do cristão, como é importante andarmos na presença de Deus, como é lindo possuir a presença do Espírito Santo dentro de nós. Pois quando não sabemos como agir e nem mesmo como orar, pois não sabemos orar como convém, a palavra de Deus nos diz que Ele intercede ao Pai por nós. Ele ora, Ele organiza as nossas orações, Ele corrige as nossas orações. E quando não conseguimos orar, Ele vem com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis diante de Deus. Ele nos orienta a qual caminho devemos seguir. Ele nos orienta como devemos proceder, como devemos agir. Ele nos orienta como devemos nos portar e nos vestir. O Espírito Santo nos mostra o que devemos fazer. O Espírito Santo fala com os seus filhos, fala com o povo de Deus. O Espírito Santo é nosso amigo, é o nosso companheiro,
é o nosso instrutor, mas também é o nosso professor. Coisa mais linda possuir a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele distribui os dons da igreja. Ele é a maior presença que existe na vida do cristão. Ninguém pode perder a presença do Espírito Santo, pois a coisa mais importante na vida do cristão é a presença do Espírito de Deus. O Espírito da verdade, que não vem para falar de si mesmo, mas vem para falar das coisas que hão de acontecer e hão de vir. O Espírito Santo é o nosso amigo, nosso conselheiro, nosso consolador nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso, peça para que o Espírito Santo viva, esteja dentro de você. Peça para que Deus jamais tire a presença do Espírito Santo da tua vida, pois nós podemos perder tudo na nossa vida, menos a presença de Deus. Não retires teu Espírito, ó Senhor. Não tires a tua presença da minha vida. Esta deve ser a nossa oração diária. E não devemos entristecê-lo, pois o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós compreendemos e entendemos que o Espírito Santo, ele é sensível. E ele não habita em lugares sujos e lugares pecaminosos. Para que o Espírito Santo possa habitar na tua vida, no teu coração, você precisa ter um coração limpo, você precisa ter um pensamento limpo diante de Deus e estar em santificação, para que Ele possa trabalhar na tua vida, para que Ele possa orientar os teus passos, direcionar na tua caminhada. O Espírito Santo é um presente que Deus nos deixou. Não somos órfãos, não estamos abandonados nesta terra. Mas haverá um dia em que o Espírito Santo será retirado desta terra. Então, neste dia, você deve entender que acabou o tempo. Acabou o tempo de salvação, acabou o tempo de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso, hoje ainda há tempo para que você possa aceitá-lo e receber a presença do Espírito Santo na tua vida. E a evidência do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, são as novas línguas, as línguas estranhas. É uma evidência. O poder de Deus derramado sobre a igreja, sobre os irmãos, o mover do Espírito. Nós entendemos através da palavra de Deus que no princípio, no livro de Gênesis, nos fala que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E nós podemos entender que o Espírito Santo, ele age através do movimento. O Espírito Santo, ele é um sopro, ele é um vento. Nós podemos ver que ele é fôlego de vida. Que coisa mais maravilhosa é possuir o Espírito Santo. É como se nós estivéssemos mortos e, de repente, Deus mandasse aquele sopro na nossa narina, então vivificássemos e a nossa vida se transformasse em algo totalmente diferente. Pois neste momento há um novo nascimento, há uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas não importam mais. Viver segundo o Espírito é viver segundo a vontade de Deus. Viver segundo os seus princípios, os seus fundamentos, a sua vontade. Ao contrário de viver segundo a carne. Pois nós compreendemos que existem as obras da carne e as obras do Espírito. Nós podemos compreender que existe uma guerra espiritual, que existe uma luta
a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Por isso, aquele que for mais alimentado vencerá. E como alimentamos o nosso espírito? Ouvindo a palavra de Deus, entendendo e compreendendo a palavra de Deus, buscando se achegar mais perto de Deus. Porque a palavra vai nos dizer no Evangelho segundo João, que aquele que ama as palavras de Deus, Deus também o ama. E aquele que ama a Deus, este verá a Deus. Viver segundo o Espírito nos eleva a patamares superiores. Quando possuímos o Espírito Santo, ele nos revela a vontade de Deus, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. A palavra vai nos dizer que tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas nos convêm. E o Espírito Santo entra como discernimento espiritual, como se ele tivesse nos dado novos olhos, uma visão aberta, uma visão nova para as coisas do reino de Deus. E nós compreendemos que aquele que se chega a Deus, ele se torna mais parecido com Deus. E quando possuímos o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona a não pecarmos e nos ajuda a seguir na caminhada, a não desistir, crendo numa promessa maravilhosa que é a vida eterna, uma vida com Deus. Eu espero profundamente que você tenha entendido esta palavra, pois esta palavra é uma palavra grandiosa sobre o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Mas quando possuímos o Espírito de Deus, discernimos todas as coisas, mas por ninguém somos discernidos. Este foi o nosso vídeo de hoje, que Deus possa ter tocado no teu coração. Busque mais a presença de Deus, ore, leia a palavra de Deus, se consagre para que o Espírito Santo possa te revelar coisas profundas e maravilhosas que tu não sabes. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz de Deus e até o nosso próximo vídeo.